Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 22 de maio. Começo essa edição com um alerta. Se você ainda não declarou seu imposto de renda, o prazo é até o dia 31, ou seja, 9 dias para enviar a receita. Até às 8h30 da manhã de hoje, mais de 27 milhões de declarações já foram entregues. A expectativa é chegar a 39 milhões e meio até o fim do prazo. Lembrando que o preenchimento e a entrega podem ser feitos por meio do programa gerador da declaração relativo ao exercício de 2023, que está disponível para download no site da Receita Federal, por meio do serviço online Meu Imposto de Renda, pelo portal ECAC ou pelo aplicativo para tablets e celulares. E olha só, mais da metade dos brasileiros tem 3 ou mais cartões de crédito. Segundo a pesquisa da Serasa Experian, para a maior parte deles, o motivo é a possibilidade de somar os limites para realizar mais compras. Dentre os 52% dos entrevistados, a maioria deles afirmou que os cartões têm importante papel no orçamento familiar. 61% utilizam para compras parceladas e outros 37% para consumos essenciais, como supermercados e combustível. Sobre o perfil do usuário, 36% se enquadram na categoria consumidor consciente, aquele que tem hábito de utilizar o cartão como ferramenta de organização financeira com as contas diárias, sem perder de vista os gastos na fatura, e outros que fazem do cartão um complemento de renda, 19%. Planejam metas de médio e longo prazo, 16%. Resolvem tudo de forma digital, 6%. E os que estão sempre à procura de cartões com ofertas e descontos para compras. Aqueles perfis de consumidor que têm como objetivo de acumular milhas para viajar. Os que investem para utilizar o crédito para fazer aplicações. Apostar em oportunidades. Que tentam conseguir novos cartões com frequência. Que caçam recompensas, em busca de um cartão mais vantajoso, e os principiantes desconfiados estão em uma parcela bem pequena. E também tem o perfil que não se enquadra em nenhum dos perfis de crédito elaborados pela Serasa. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que o endividamento em maio atinge mais de 78% das famílias brasileiras. Do total de endividados, quase 87% têm dívidas no cartão de crédito. Segundo dados do Banco Central, em maio de 2023, a média dos juros rotativos do cartão cobrados por bancos e financeiras ao mês é de 14,89%. Já a média do rotativo no ano chega a 481%. E o número de brasileiros que trabalharam com mais de 50 anos de idade mais do que dobrou em todo o país no período de 15 anos. Em 2006, havia 4.400.000 pessoas trabalhando com carteira assinada no país. Em 2021, o número saltou para 9.300.000. Os dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria foram obtidos com base nos dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. A situação é apontada como normal diante do envelhecimento da população. Pela ordem, os setores que 2 anos atrás tinham mais trabalhadores com idades acima dos 50 anos eram comércio, serviços e a indústria. E entre homens e mulheres, foram elas que conquistaram maior espaço no mercado. Mais de 200.000 pessoas desapareceram no Brasil entre 2019 e 2021, de acordo com um levantamento inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Significa que, em média, 183 pessoas desapareceram por dia no país. E os adolescentes aparecem como as principais vítimas. Os adolescentes de 12 a 17 anos são os que mais desaparecem no país, representando 29,3% dos registros de desaparecimento. 10% são jovens de 25 a 29 anos, 6,6% são pessoas com mais de 60 anos e as crianças representam 3,1%. O país ainda não tem um banco de dados unificado com todas as pessoas que desaparecem. Em 2019, o governo sancionou a Lei da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que previa a criação de um cadastro nacional que até hoje não existe. Segundo o Ministério da Justiça, a previsão é que esse sistema unificado seja criado até o fim deste ano.
Fundado em 2013, o Banco Nacional de Perfis Genéticos une dados de DNA coletados por forças policiais de todo o país, mas ainda tem 18 mil restos mortais na fila para serem identificados. A maioria das polícias civis do Brasil não tem procedimentos operacionais para casos de desaparecimento. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a polícia só investiga esses casos quando tem elementos para instauração de investigação. Um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz mostrou que na maioria dos casos de ataque em escolas no país, a arma estava dentro da casa do próprio autor. Dos 24 atentados registrados no país desde 2002, 11 foram com armas de fogo. No total, 34 pessoas morreram e 57 ficaram feridas. 15 armas foram utilizadas, ou seja, em alguns casos, o atirador tinha em mãos mais de um tipo de arma. 9 tinham um registro legal identificado, pertencendo a um familiar que trabalhava na área da segurança. Para pesquisadores, essas informações apontam para a urgência de um endurecimento da política de controle e fiscalização da compra de armas de fogo. Eles defendem a necessidade, por exemplo, de obrigar os proprietários de armas de fogo a comprovar locais e guarda segura, como cofres que impeçam o acesso facilitado de crianças e adolescentes. Em julho do ano passado, o número de armas de fogo nas mãos de pessoas com registro de colecionador, atirador desportivo ou caçador chegou a 1 milhão. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou no último sábado mais 2 casos de influenza aviária de alta patogenicidade de subtipo H5N1. Com isso, sobe para 5 o número de confirmações de diagnóstico em aves silvestres, nenhum em humanos. Segundo o comunicado oficial, o estado do Espírito Santo teve mais um caso confirmado. O animal foi encontrado na zona rural do município de Nova Genécia. Já o outro caso, também em ave silvestre, foi detectado no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra, em área litorânea. A transmissão da gripe aviária ocorre por meio de contato direto com aves infectadas pelo vírus, vivas ou mortas, ou em contato indireto por meio de objetos como sapatos, superfícies, produtos ou dejetos como ninhos, ovos, fezes ou urina. E olha só, o governo federal lançou hoje o edital para a contratação do programa Mais Médicos. Serão quase 6 mil vagas para 2 mil municípios brasileiros. As inscrições começam na sexta-feira e vão até o dia 31 de maio. Serão 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios brasileiros. A prioridade inicial é para a convocação de profissionais brasileiros formados no país. Médicos formados no exterior, sejam eles nascidos no Brasil ou estrangeiros, também serão convocados, mas para as vagas remanescentes. De acordo com o governo, o edital aberto é para recompor vagas ociosas dos últimos 4 anos. Além disso, 1.000 dessas vagas serão para atender a região da Amazônia. Cada Bolsa Formação concedida pelo programa será no valor de R$ 12.386,50 por 48 meses, prorrogáveis pelo mesmo período. A expectativa do governo é que a seleção aconteça em junho e, no fim do próprio mês, os profissionais comecem a trabalhar nas regiões designadas. A seleção se dará por meio de avaliação do currículo dos candidatos, que levará em consideração a formação e a experiência anterior. Uma vacina inédita contra a Covid e a tuberculose está sendo desenvolvida por pesquisadores de 4 universidades brasileiras e 2 estrangeiras. Os testes com o imunizante que combate as 2 doenças ao mesmo tempo deram certo com camundongos e agora passarão a ser feitos em seres humanos. O projeto, que recebeu R$ 1.700.000 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais, Federal de Santa Catarina, Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Butantan. O reforço é da Universidade de Cambridge, do Reino Unido, e do Instituto Karolinska, da Suécia. E olha só, a Casa Sotheby's vai realizar em junho um leilão batizado com o nome de Joias Magníficas. Quem for a Nova York, nos Estados Unidos, vai ter a chance de brigar por 2 exclusivas pedras: o diamante Eternal Pink e o rubi Estrela de Fura. As 2 gemas juntas valem cerca de 375 milhões de reais. As peças estão em exposição em Dubai antes de seguirem para Nova York, onde ocorre o leilão batizado de Sotheby's Magnificent.
Estamos aqui para revelar duas pedras muito impressionantes. A primeira é o Eternal Pink, um diamante rosa vívido considerado mais exclusivo do mercado hoje. A segunda é a Estrela de Fura, um rubi de 55 quilates, mais valioso e maior a ir a leilão. O Eternal Pink tem 10,57 quilates e o valor dele pode chegar a 35 milhões de dólares. Já a Estrela de Fura deverá atingir mais de 30 milhões de dólares. O nome do rubi é em português porque a gema foi encontrada em Moçambique, ex-colônia de Portugal na África. E por falar em coisas caras, quem quiser saborear o sorvete mais caro do mundo tem que pagar o equivalente a R$32 mil por uma taça. Aliás, uma taça bem pequena. O mais caro do mundo, segundo o livro dos recordes, é o Noite Branca, feito lá no Japão. A receita leva trufas brancas, folha de ouro comestível, 2 tipos de queijo e um derivado de saquê. O responsável pelo sorvete disse que foram 2 anos de muitos erros e acertos até chegar ao sabor ideal da obra-prima. E nada de palitos. E aí, você topa pagar tudo isso num sorvete ou comprar um carro usado? Fica aí a dúvida. Eu fico por aqui. Mais notícias às 6h30 com a Juliana Darive e a Maria Alice Dias. Eu volto às 10 da noite ao vivo com Alexandre Giaqueto no Jornal das 22. E esperamos você. Obrigada pela companhia e um ótimo início de semana. Tchau.